Muito bem, 10h08. A gente abre essa edição falando sobre a movimentação das viagens no fim de ano. Você da audiência talvez esteja aí com passagem aérea comprada para os próximos dias. Natal tá chegando, daqui a pouco é a vez do ano novo. E obviamente, né, no fim de ano, o movimento dos aeroportos se intensifica e não é pouca coisa. Agora, justamente na semana em que a gente vai ter aí a largada para esse início de movimentação intensa, o que acontece? Paralisação de pilotos e comissários de voos suspendendo as atividades. Então hoje, por melhores salários, suspenderam atividades das 6 da manhã às 8 horas e a Vanessa Fontanella, que esteve inclusive no aeroporto Afonso Pena, vai trazer direitinho as informações pra gente. Bom dia para você, Vanessa. Rafa, Riva, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham. Um momento extremamente delicado, né? A gente está na semana que antecede o Natal e também a gente tem aí já a proximidade do Ano Novo. Olha, no aeroporto Afonso Pena estava bastante movimentação hoje de manhã, muitos passageiros já viajando para aproveitar justamente essas festas de fim de ano, alguns já saindo de férias. E a notícia de que estava acontecendo essa greve dos aeronautas causou preocupação, viu? A gente percebeu uma certa insegurança de passageiros que fariam conexões nestes aeroportos que aderiram ao movimento. Em Curitiba, até o momento, um voo foi cancelado e outros 5 sofreram atrasos. A greve ela está prevista para acontecer diariamente entre as 6 da manhã e as 8 da manhã nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, também no aeroporto do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e nos estados e também em Brasília, Confins, Porto Alegre e Fortaleza. Esse movimento ele abrange os aeronautas, que são profissionais que atuam diretamente no interior da aeronave. São pilotos, copilotos, comissários de bordo, mecânicos de voo, navegadores e também radiooperadores de voo. Estes profissionais reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho. No domingo, eles recusaram a proposta para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. De acordo com essa proposta, eles teriam 100% de INPC nos salários fixos e variáveis e 0,5% de aumento real, que incidiria sobre diárias nacionais, piso salarial, seguro, multa por descumprimento da convenção e vale alimentação. Mas, como não houve acordo, agora até que isso aconteça, vai haver essa paralisação diariamente, sempre das 6 às 8 da manhã. Por determinação do Tribunal Superior do Trabalho, para que a greve seja legal, 90% dos profissionais devem continuar trabalhando para garantir a manutenção dos serviços. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, as companhias aéreas também devem compensar os clientes em casos de atrasos de voos. Assim que a companhia tiver conhecimento do atraso ou cancelamento, deve imediatamente notificar o consumidor e manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados e oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo essa escolha ao passageiro quando houver atraso de voo superior a 4 horas ou cancelamento. Caso a companhia não ofereça as assistências, os passageiros são orientados a procurar os canais de atendimento eletrônico, telefônico ou presencial da própria empresa aérea para tentar resolver esse problema. E como você disse, né, Rafa, apesar de ser um período relativamente curto ali, de 2 horas, entre as 6 e as 8 da manhã, o que a gente sabe é que essa paralisação com certeza vai causar um efeito cascata, tanto de atrasos quanto de cancelamentos de voos em aeroportos de todo o país. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Vanessa. Então é o seguinte, a avaliação dos aeronautas, aí do sindicato que representa a categoria, é de que esse primeiro dia de paralisação das 6 às 8 foi bem sucedido. Tem passageiros aí que estão aguardando em pelo menos 6 cidades definições, né? No Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont, em São Paulo, Guarulhos e Viracopos, também Porto Alegre, Brasília, Confins e Fortaleza. E aqui você trouxe, né, Riva, só em Congonhas, 23 voos na manhã de hoje, do primeiro dia. E é o que a Vanessa bem pontuou. Algumas companhias aéreas já estão avisando aos passageiros como é que vão resolver a situação, mas tem muita gente que segue na indefinição. Embora 90% dos profissionais estejam trabalhando com essa multa aí pesadíssima, né, de R$200 mil por dia, Rivaroli, lembrando que estão pedindo mais transparência nas escalas e recomposição salarial, que é aumento de salário, tá? É uma situação bastante delicada.
prejudicada nesse final de ano. Por exemplo, eu tenho um voo para vir aqui apresentar o Jornal da Rádio. Você se prepara, tá? De Congonhas para Curitiba no dia 26 ou 27, 6 da manhã. E aí? Não vai chegar. Já tô pronto. Já manda lá que eu vou fazer o programa aqui. Vamos botar, sei lá, alguém pra fazer junto com você. Você acha que eu chego? Será que chega. até lá acabou? Então tem muita gente com essas dúvidas também. Vai chegar, não vai chegar? Como é que vai ficar a situação? Rafa, são 2 meses de negociação. A database dos aeroviários ou aeronautas aí é no dia 1º de dezembro. Não teve negociação. O que eles pedem é o seguinte: ao invés de 8 dias de folga que as empresas propuseram durante o mês, 15 dias com escalas diferenciadas, reposição salarial dos últimos tempos e tudo mais. A gente tem que entender, porque eles têm que posar em alguns lugares, uma série de coisas, precisam ficar mais tempo em casa. Então essa discussão ela vai ser eterna dos aeroviários junto com as empresas aéreas. Agora é o seguinte, isso tudo feito no fim de ano, né? Quando você vê as pessoas turistando, as pessoas saindo por aí em férias e tudo mais, a movimentação é intensa, você chega a triplicar em alguns aeroportos. Claro que as empresas ganharam dinheiro, querosene de aviação agora caiu o preço. Elas estão lucrando mais, só que quase metade da composição do preço de uma passagem é de querosene de aviação. O custo é muito alto. Os salários dos funcionários não é nada ruim, apesar de ficarem o tempo inteiro fora de casa, tem o risco, tem uma série de coisas. É preciso chegar a um acordo, as pessoas não podem pagar por isso. Resolveram fazer um efeito tartaruga, né? É uma greve de efeito tartaruga. Para durante 2 horas. Sim, no principal... São 2 horários principais. Início da manhã e fim de tarde. Principalmente nesse hub que é o aeroporto de Congonhas, que é o principal terminal aéreo desse país com relação à distribuição de voos. Você para tudo, Rafa. Aqui em Curitiba tem um voo atrasado. Lá em São Paulo agora são 23 e 3 cancelados. É a última atualização do mostrador. Você imagina o tamanho do caos que isso pode dar? É a empresa batendo o pé que não quer pagar e funcionário batendo o pé que precisa de mais. Precisam chegar a um denominador comum. Desse jeito, mais uma semana prejudicando assim o Natal batendo a nossa porta. Quem vai pagar mais uma vez somos nós, consumidores, e tem empresa que não está remarcando o voo. É isso que eu ia falar. Fora essa questão, Riva, as passagens aéreas estão com o preço nas alturas. Sim, vou fazer esse trocadilho. São caríssimas as passagens. E aí, qual a regra da sua passagem aérea? De repente, você perdeu o voo, você vai conseguir remarcar e pagar a mesma coisa? Vai ter alguma diferença? Por isso que a Vanessa trouxe os detalhes aí do que você, ouvinte, pode fazer enquanto consumidor, se tiver algum tipo de prejuízo aí nos próximos dias, durante o andamento dessas negociações entre as companhias aéreas, seus representantes e os trabalhadores, tá certo? É isso. Busque o Procon. Bata o pé, você também tem direito. Você também tem direito. Tem paciência, né? Todo mundo tem que respeitar. Provavelmente vai ter transtorno, já vá preparado para passar uns bons bocados aí, de repente o saguão de algum aeroporto, você que tem viagem marcada. Rafa, eu vou ser bem honesto, em pleno século XXI, a gente falar de greve ainda com tantas outras formas de negociação, né? As pessoas têm que entender o seguinte: se as empresas baterem o pé, quem vai sair manchado são os aeroviários, porque vai prejudicar o consumidor. Agora, a gente também não pode ter piloto e comissário descontente, né? Lá em cima só tem... são 2 pessoas que são responsáveis por centenas de vidas: piloto e copiloto. Você já pensou que tamanho de enrosco que é, Rafaela Moron? E você que está me ouvindo agora é muito grande. Cheguem a um denominador comum, porque nesse período vocês vão prejudicar muito a vida das pessoas. E muito. 10 horas e 17 minutos.